Inicialmente, nós vamos pedir ao diretor Francisco Soriano, do Sindicato dos Petroleiros, também foi preso político, e um dos idealizadores dessa homenagem, que fizesse uma saudação a todos os presentes, em nome do nosso sindicato. Nós estamos aqui, mais uma vez, obrigação nossa, render homenagem a um trabalhador, jornalista que foi, e se hoje nós estamos aqui podendo falar, devido a brasileiros que, em um certo momento histórico do Brasil, saíram da sombra e foram lutar para restituirmos no país as liberdades. Essa gama de brasileiros se confunde com vários posicionamentos, mas naquele instante que nós lutávamos contra a tirania. O sindicato fica muito honrado com todos vocês que aqui estão, também presentes. Nós ficamos muito felizes de ver essa casa cheia e dizer para os tiranos que eles nunca vencerão, porque nós eternamente, eu não passo um dia sem que eu me lembre deles, dos meus companheiros que tombaram, e sinto na obrigação de continuar essa luta, alimentado pelaquela energia que eles jogaram pelos ares e nas letras da história que estão ali registrados, todos os que tombaram, todos os que foram desaparecidos, no caso de Mário Alves. Eu vou dizer umas pequenas, umas breves palavras, uma quadrinha de Canto Geral de Neruda, lembrando, em homenagem ao nosso querido Mário Alves. E a minha voz nascerá de novo, talvez noutro tempo sem dores, sem os fios impuros que emendaram negras vegetações ao meu canto, e nas alturas arderá de novo o meu coração ardente e estrelado. Mário Alves é uma bandeira. Eu tenho a honra de ter sido advogado dele na prisão quase ilegal que ele sofreu em 64. Ele ficou preso ali naquela delegacia do ponto zero, ali em Benfica. Vocês têm ideia, ficou preso ali ele, o Francisco Leivas Otero e um cunhado do Leivas Otero. E conheci bem o Mário, acabei me tornando um grande amigo dele, mas deu para ganhar habeas corpus, eles foram soltos algum tempo depois, caiu na clandestinidade, como os demais, e mais tarde, quando sequestrado, em 1970, ele preso e logo depois morto. Quem ouviu a voz dele reconheceu, outros chegaram a vê-lo todo quebrado, caído, e eles ainda passando uma escova de aço na pele dele, morreu assim. Líder que era nessa altura do PCBR, que ele havia ajudado a fundar, com divergência que teve com o PCB. Então o Mário é uma figura ímpar, como qualquer outro desses grandes heróis. Quero saudar a presença de vários ex-camaradas aqui também da formação do PCBR, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, primeiro, eu gosto de deixar bem claro aqui, no Instituto Mário Alves agradece o Sindicato dos Petroleiros ter cedido a sua estrutura, toda a sua estrutura, no sentido de sediar a homenagem a 40 anos da morte de Mário Alves. Quando eu optei, eu tinha 17 anos, não estava mais nem em casa, quando mais 5 bateu, não podia estar mais em casa, e o Mário veio com essa postura de que tinha que radicalizar o PCBR sim. E está lá escrito, e vários historiadores reconhecem, agora eles dão aquela canetada pela direita, como chamam, historinha sobre o PCBR, e diz que o Mário Alves, imagina, o quadro mais preparado que a gente tinha, o melhor articulador político que a gente tinha, organizativo, dizendo que ele foi influenciado pelos militaristas ofensivistas do Nordeste. Está lá. Eu vi escrito isso aí. Eu falei, como é que pode um cara desse? Foi colega do Mário Alves na Bahia. Foi colega do Mário Alves. Sabe quem é o Mário Alves? O Mário Alves era o cara que influenciava a gente. Tá? Primeiro, por uma questão até de já ter passado por conjunturas de abertura política e sabia dos perigos que existiam dentro da legislação trabalhista, que virava arapuca para muitos militantes virar burocrata sindical. Né? Aquela visão, como o Mário Alves colocava, cuidado, vamos estudar a democracia, e tem gente nossa que se passou a prestar esse papel. Aí eu lhe pergunto, com amigos como esse, quem precisa de inimigo? Porque do inimigo a gente sabe, ele luta escancaradamente. Agora, aquele que vem para te cooptar,
fisiologicamente. Dizer que a gente tem que participar do processo eleitoral, quando você é obrigado a votar, nós lutamos por diretas já livres, eleições livres, opcionais, abstenção inclusive, e não com a lei dizendo que o cara vai ser punido se ele não for votar. Olha, já está a democratura escancarada. Queria primeiro saudar e prestar minha solidariedade à família de Mário Alves. O Sindipetro, mais uma vez, cumprindo sua agenda política, né, de apoio aos movimentos sociais, e lembrar esses nossos heróis. Eu não poderia deixar de, na minha fala, homenagear você, que é um militante histórico da luta popular. Viva o nosso companheiro aqui, Zé Maria Galhaço. Se o Paraguai, com toda a sua trajetória de opressão, de ataque que nosso povo, infelizmente, não o nosso povo brasileiro, mas lá atrás, na Guerra do Paraguai, se o Paraguai abriu seus arquivos, se o Chile abriu seus arquivos, nós nos perguntamos qual é o problema, por que o Brasil ainda não fez esse balanço com Mário Alves e tantos outros. Nós vivemos hoje uma questão aí que é esse ataque da direita, dos torturadores que estão aí ainda contra o projeto Nacional de Direitos Humanos. Quer dizer, tudo que tem aparecido aí realmente é para nos colocar numa situação constrangedora, né? Quer dizer, nós entendemos que a luta não acabou, não vai acabar para nós, esse livro não vai fechar enquanto permanecer os torturadores impunes. Nós estamos aqui trazendo a proposta do sindicato da gente se organizar para, independente de recuo ou não do governo, a gente reafirmar a defesa do projeto original de direitos humanos. Todos aqueles que lutaram contra a ditadura não fizeram isso à toa. Fizeram porque justamente sempre discordaram da forma como, no processo de implantação da ditadura civil-militar, foi colocado o nosso Brasil, né? Falar do Brasil, não falar de seus heróis, seria um erro incrível. Mário Alves é um desses heróis. Um desses heróis que sempre lutou para que o povo brasileiro, em especial a classe trabalhadora, sempre tivesse esse lugar onde sempre foi tirado pela burguesia. Os militares aceitaram fazer o trabalho sujo, mas quem estava realmente comandando era o grande empresariado transnacional. E isso se mantém hoje, o fio da meada é o mesmo. Por quê? A Petrobras, ela hoje praticamente é uma transnacional como qualquer outra, que atua de modo subimperialista em diversos países, como na Bolívia, no Equador, entre outros. E para a luta de hoje, convido também os companheiros e as companheiras presentes a se engajar na campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso. Quero agradecer ao Soriano por permitir esse resgate da memória dessas pessoas que desapareceram, que deram a sua vida para tentar construir uma outra história que não foi possível. Lembrar Mário Alves, lembrar Marighella, Pedro Pomar, foram exemplo de luta, dedicação, deram a vida e muito mais do que a vida. Deram o exemplo, o esforço, a concentração em achar uma saída para a revolução, para a mudança do nosso país. Quando a gente derruba a ditadura, a gente também ficou com a falsa ilusão que quem ganhou a batalha foram os socialistas, os comunistas. Ganharam também. Mas no meio dos que combatiam a ditadura, já estava o lacertismo, já estava o ademarismo, já estavam as forças também que queriam concorrer, e até a classe empresarial, porque chega um ponto que qualquer ditadura, ela leva a economia a um tal anacronismo que tudo para. Então, esse momento, todo mundo dá checkmate à ditadura. Aí quem renasce? A gente viu que quando renasceu, que preponderou, infelizmente as forças capitalistas, eles dão uma liberdade política, mas a gente sabe que a gente continua na liberdade chamada, na ditadura da classe burguesa. Lembrando Cecília Coimbra, quando a gente quebra o esquecimento, a gente está afirmando que valeu a pena. Parte da sociedade brasileira ainda prefere o esquecimento, sente-se ameaçada quando se cobra a punição dos torturadores. Mas não será esse silêncio uma forma de cumplicidade com o crime? Calar diante de tais brutalidades não será uma forma de permitir que elas se repitam? Por isso, há uma parte da sociedade que faz questão de lembrar. A barbárie da tortura deve ser denunciada, punida, lembrada sempre,
para que a humanidade enterre essa cultura. Mas também fazemos questão de lembrar para reverenciar nossos heróis assassinados, como fazemos hoje com Mário Alves, e a classe trabalhadora saúda, então, Mário Alves e todos os nossos companheiros, a sua luta, a sua história, lembrar para enterrar a cultura da tortura sempre. Agora, então, como homenagem final, 1 minuto de silêncio em homenagem ao Mário Alves. Companheiro Mário Alves! Presente! A todos que morreram junto com o companheiro Mário Alves, o Vila, presente! Agora e sempre!